Olá pessoal, bem-vindos ao canal Investidor Sócio, o canal que vai mudar sua forma de investir e de olhar o mercado financeiro. A CEMIG anunciou dividendos, mas antes de a gente adentrar nos dividendos da CEMIG, vamos analisar por que o Luiz Barsi foca tanto em empresas perenes e o quanto que dividendo a longo prazo não faz total diferença numa aplicação financeira. Hoje a gente vai analisar os dividendos e fazer um comparativo dos dividendos tanto da CEMIG quanto de TAI-11. Esse aqui é o gráfico da TAI-11. Igual a gente pode ver a variação dela no longo prazo, mas já a gente vai voltar. Vamos analisar também CPF E6, uma das empresas que muitos investidores na bolsa adoram por conta da política de distribuição de dividendos. A CPL E6 tem CPL E6, CPL E3 e CPL E11. E a CPL E11 nada mais são do que as unidades da CPL Energia. Nós vamos olhar também a CPF E3, uma das excelentes pagadoras de dividendos da bolsa. Esse é o gráfico dela. Vamos analisar os dividendos também de Equatorial Energia EQTL3, que é uma das empresas mais sólidas de energia. E este é o gráfico dela com o passar dos anos. Imagina quem comprou a ação nesse patamar aqui. Isso é o que ninguém vê, ou que muitos investidores não procuram observar. O que é a variação dessas empresas a longo prazo. Vamos analisar a Tiet Energia. Essa aqui tem uma ressalva porque os números dela não vieram bons nos últimos tempos, o que fez os ativos dessa companhia da AES Brasil andarem de lado e quase não está pagando dividendo, embora teve uma época que pagava excelentes dividendos. Vamos analisar a Auri 3, que é de energia, é a antiga CESP. Inclusive a CESP era uma das empresas queridinhas do Luiz Barsi. Inclusive as primeiras 100 mil ações que o Luiz Barsi teve foi da CESP Energia. E vamos analisar também a Transpaulista, que tem participação societária na Taesa. Transpaulista é detentora de participação na TAI. Aqui é a variação da Transpaulista no passar dos anos. Mas eu te convido você já a deixar, se você não é inscrito no canal, já se inscrever e deixar seu like para você não perder nenhum conteúdo do canal. E já aproveita e inscreve no canal se você tem alguma dessas ações em carteira. Mas vamos começar pela CEMIG. Essa aqui é a CEMIG 4, é a ação preferencial da CEMIG Energia. Tem as ações ordinárias, que é CEMIG 3, e tem as ações preferenciais, que tem mais liquidez, CEMIG 4. Este é o gráfico da CEMIG desde 2019, que estava na casa dos 4,50. Mas observação, a CEMIG em 2019 não estava valendo 4,50. Todo o dividendo que a companhia dá já é descontado do gráfico. Toda bonificação também. Porque muitas pessoas que procurarem e olharem, vai ver 2019, vai ver que a CEMIG estava um valor diferente do que 4,70. Mas esse valor aqui já está descontado os valores dos proventos e das bonificações. Ou seja, de 2019 para cá, a CEMIG subiu praticamente 123% em 4 anos e 5 meses. E isso nós estamos falando de uma empresa de energia, uma empresa sólida na bolsa, que não tem muita variação no intraday e que teve uma valorização expressiva de 123% em 4 anos. Nem renda fixa teve uma variação tão expressiva dessa. E não somente isso. Quando a gente vai olhar os dividendos da CEMIG, a gente vê que o dividendo dela está na casa dos 14%. Ou seja, é o mesmo que você ganhar 14% por ano de dividendo. Que uma ação que está valendo R$10, ela está distribuindo para os acionistas cerca de R$1,40 ao ano. Muito superior do que a Selic hoje, que está a 10,50.
E não só isso, esse dividendo já entra direto na sua conta, o que te proporciona você poder comprar outros ativos ou aumentar a participação na própria companhia, fazendo com que você ganhe mais dividendos. E a gente vai olhar a variação dela em 12 meses, está subindo 18%. E quando a gente vai olhar o preço sobre o lucro dela, está extremamente interessante, na casa dos 5 e valendo praticamente o seu valor patrimonial. Está valendo 1,14 vezes o seu VPA, que está na casa dos 8,88. Esse VPA nada mais serve do que a gente como um parâmetro para a gente analisar se a empresa está cara ou não no mercado. Mas claro que nós não podemos olhar somente o VPA como parâmetro, nós temos que olhar o lucro por ação também nessa base, que está em 1,93. Nós temos que olhar seu PL e analisar o histórico da companhia com o passar dos anos. E claro, esses dividendos aqui são importantíssimos nós olharmos, porque suponhamos que a empresa mantenha esse dividendo de 14% ao ano. Se nós fizermos uma conta de padeiro, se a gente pega 14% vezes 5 anos, você vai ter recebido cerca de 70% de dividendo na ação no seu caixa. Isso significa, para ficar melhor entendido, se a ação vale R$10, é a mesma coisa que te falar em 5 anos você vai ter recebido R$7 na sua conta bancária de proventos. Que seu risco na ação, neste caso, numa ação que vale R$10, vai estar de R$3, porque R$7 você já vai ter recebido na sua conta bancária. Agora vamos analisar a Taesa, uma das melhores ações de dividendo da bolsa nos últimos anos. Essa aqui, como vocês podem ver, foi a valorização dela desde meados de 2012, subindo cerca em 10 anos 350%, em 11 anos, uma valorização muito grande. Se você analisar os fundos se você analisar a renda fixa em 10 anos, não deu 300%. Mas vamos olhar um período mais curto, desde 2019, que estava na casa dos R$15. De 2019 para cá, subiu 130% em 5 anos também, fora todos os dividendos que o investidor ganhou na sua conta. Aí, analisando isso, qual opinião que você tem em relação às empresas de energia? Você ainda acha que as empresas de energia não são um bom negócio quando você olha a longo prazo? Porque muitos investidores olham a empresa de energia e pensam, nossa, está pagando só 10% ao ano, se eu posso ganhar na valorização de qualquer outra small caps. Mas quando a gente vai olhar essa variação aqui com o passar dos anos, mais os dividendos, eu te garanto que o seu ganho vai ser muito superior do que comprar qualquer small cap, com algumas exceções, é claro. A gente pode analisar aqui na Taesa, por exemplo, que a cotação dela está 33,18, dividendo de 11,17, que é um dividendo bastante interessante. Preço sobre o lucro, a gente já vê que está mais alto do que a CEMIG, está na casa dos 8. E preço sobre valor patrimonial em 1,60 e caindo 4% ao ano, ou no último ano. Uma ressalva da Taesa é que, uma vez que ela já definiu que vai começar a entrar nos leilões, provavelmente esses dividendos dela aqui pode vir a diminuir com o passar do tempo, porque se ela for entrar em leilão, ela vai precisar de fazer investimentos. Aqui nós podemos ver a CPL E6, que é a ação da preferencial da CPL E11. A 11 são as units, que geralmente tem mais negócios. Mas vamos analisar a CPL E11, que são as units, que é formada tanto por ação preferencial quanto por ordinárias. Desde 2021, ela saiu de R$22 a ação. A gente está falando de 2021.
para cerca de R$ 50. Em 2 anos, subiu 122%. Isso, Selic nenhuma subiu isso, nenhum investimento em renda fixa. A pessoa ganhou 122% em 2 anos e 7 meses. Isso é empresa de energia. E o maior diferencial das empresas de energia, que além da gente observar essa valorização aqui com o passar dos anos, todas as empresas de energia, os contratos delas são reajustados todos os anos. Reajustados seja pela inflação, seja pela Selic ou seja pelo IGPM. Isso, qual que é o reflexo disso? Que com o passar dos anos, além da ação ter a tendência de valorização, o lucro da companhia e a receita tende a subir por conta do reajuste contratual que a companhia tem com as licitações do governo. Ou seja, com o passar dos anos, a tendência é essas receitas da companhia subirem e não somente isso, o lucro também vir subindo. Aqui a gente pode analisar a CPL. Peguei a ação preferencial, porque muitos investidores preferem a ação preferencial, até por conta do próprio cotação dela ser negociada a R$9, subindo 20% no último ano, sendo negociada a um PL de 12. Nós vimos que o PL dela está bem superior ao PL tanto de Taesa quanto de Semig, com dividendo de 4% ao ano, ou seja, um dividendo inferior às outras empresas, mas uma empresa que vem crescendo com o passar dos anos. E quando a gente vai olhar seu lucro por ação, tem lucro por ação de 70 centavos, um VPA de R$8, uma dívida líquida extremamente baixa, ou seja, uma empresa que não está alavancada, está bem pouco alavancada. Mas vamos passar para o outro ativo, vamos falar de CPF E3. A CPF E3 é um dos maiores cases de empresa de energia da bolsa. O tanto que essa empresa vem subindo com o passar dos anos, e não somente subindo, é uma empresa que vem crescendo muito. Se a gente observar desde 2010, puxando aqui no gráfico, é uma empresa que subiu 240%, fora os dividendos que a pessoa ganhou em todos esses anos. Aqui é o gráfico anual da companhia, praticamente um ano atrás do outro de alta. Mas quando a gente vai olhar desde 2010, que nós estamos vendo, isso aqui é a alta da companhia. Um investidor, além de ganhar na valorização, em 5 anos ela está subindo 140%. Dificilmente você vai achar um investimento que está dando essa variação. Mas o mais interessante é que, além do investidor ganhar na valorização, ele ganha nos dividendos, que é aquele dinheiro que vai estar entrando na conta dele periodicamente, que vai estar proporcionando ele aumentar o número de ações. E não só isso, além de aumentar o número de ações, os dividendos dele passam a aumentar com o passar do tempo. É o tal do efeito bola de neve. Aqui a gente pode ver que a CPF é um dos motivos que o Luiz Barsi só investe em empresas perenes, justamente por conta da valorização, dos reajustes que tem a longo prazo e do crescimento da companhia. Aqui nós podemos ver que a CPF está sendo negociada a R$32, subindo 12% nos últimos 12 meses, o que é uma variação boa. Preço sobre lucro dela está baixo, na casa dos 6, que é a mesma coisa de falar que em 6 anos se dobrou na companhia, com base no lucro. Isso, claro, se mantiver. Dividendo na casa de 11%. Que como que ela está valendo aqui, ó, R$32, é você passar a ganhar por ano cerca de R$3,30 de dividendo. Inclusive a gente pode olhar aqui no gráfico, tanto que o dividendo dela veio subindo desde meados de 2020, justamente por conta do tanto de investimentos que ela veio fazendo e começou a diminuir os investimentos nesse meado dos anos, e que proporcionou distribuir mais dividendos para os acionistas. Se a gente vê aqui, atualmente está dando cerca de 11% de dividendo, que é um dividendo bastante interessante.
No ano passado deu 7,50%. 2022 deu quase 10%. E quando a gente vai olhar 2021, 14% de dividendo. Que estava dando em linha com o que estava dando a Selic nessa época. E aqui a gente pode ver a periodicidade dos dividendos. Observação, isso aqui é dividendo, não é JCP. A diferença dos dividendos é que eles não têm imposto de renda. Já o JCP, a companhia ela bate 15% que é relacionado ao imposto de renda. Mas nós podemos ver, só de analisar aqui, tanto que a empresa vem crescendo. E se eu fosse aprofundar mais ainda, eu mostraria aqui o tanto que essa empresa está fazendo de investimento, que é algo monstruoso. Isso só me leva a crer que com o passar dos anos, esse dividendo de 11, no preço da ação hoje, de R$32, amanhã ou depois essa empresa pode estar dando na faixa de 4 ou mais de dividendo por ação. A Equatorial Energia é uma empresa que fez investimentos gigantescos a longo prazo, muito bem gerida, e se nós olharmos no gráfico, a gente já consegue observar de cara qual foi o resultado dos investimentos dela. Uma empresa que saiu da casa dos R$1,60 em 2009 para R$30 em 2024. Uma empresa que subiu praticamente 2.070% em 14 anos. Imagina quem comprou R$100.000 naquela época, o tanto que ficou rico. Mas vamos colocar o gráfico aqui, ó, mais próximo, para a gente analisar no período mais curto de tempo. 2020, pandemia, véspera de pandemia. A empresa saiu da faixa de R$16 para R$28, subindo quase 98% em 4 anos. Se pegarmos antes, no pico, antes da pandemia, subiu 20% em 4 anos, fora os dividendos. A grande X da questão da Equatorial é uma empresa que vale R$28,80, e uma empresa como que está fazendo bastante investimento, ela quase não está dando de dividendo. Ou seja, o investidor que busca retorno em dividendos, a Equatorial não seria um bom investimento justamente por conta disso. E quando a gente vai ver o PL dela, também está na casa dos 15. A gente acabou de ver CPF, acabou de ver CPL 6, TAES e CEMIG. Os dividendos estão muito superiores. Mas quando a gente vai olhar também o preço sobre o valor patrimonial dela, não está fora comparada às outras empresas. Mas em termos de dividendo, é uma empresa que subiu bastante com o passar dos anos. Porém, o dividendo dela está muito aquém do esperado. Tiet Brasil, ASB3, inclusive uma empresa que está passando por processo de OPA, que a Auri 3 está comprando a companhia. Essa empresa aqui, não tem nem como a gente entrar muito no mérito dela, porque ela pode ser fechada, mas é uma empresa que os números dela não vieram muito interessantes nos últimos anos, mas era uma empresa que pagava muito dividendo. E a gente pode ver que, inclusive, desde 2017 ela anda de lado, justamente por conta dos demonstrativos dela. Ela subiu praticamente 8% em 7 anos. Aqui perdeu feio para a Selic, muito feio. Que quando a gente vai olhar os números dela, ela está sendo negociada a 11,35, que é praticamente o que a Auri 3 propôs pagar na companhia. PL dela nas alturas, porque não teve lucro muito baixo. E uma empresa que praticamente não está dando dividendo. Então não tem nem como eu fazer uma análise aprofundada dela, ainda mais porque ela está em processo de fechamento de capital. Já a Auri 3 é a antiga CESP Energia, é uma empresa que passou por algumas mudanças e está passando por algumas mudanças. A gente vê que desde 2006
Esse gráfico aqui nem tem como a gente analisar ele também bastante, porque teve várias mudanças de cotação desse ativo. E agora nesse processo de OPA também da AES Brasil. Mas é uma empresa que a gente vê que andou de lado, que ultimamente deu uma surpresa para os acionistas, que foi o provento de 15%, podendo até se repetir por conta de um dinheiro que a companhia ganhou. Mas é uma empresa sendo negociada na casa dos R$12. Os últimos demonstrativos dela foi muito ruim, por isso que o PL dela está negativo. E é uma empresa que está valendo praticamente o seu valor patrimonial. Então não tem nem como aprofundar muito por conta dos dados da companhia. Aqui a famosa Transpaulista, uma empresa muito bem gerida, que passou a se tornar uma excelente pagador de dividendo. Isso é o reflexo do que é dividendo a longo prazo. O que é valorização de empresa de energia. Saiu de R$ 1,40 em 2006 para R$ 25,30 17 anos depois. 1.200%. Se você fazer uma comparação com a Selic nem perto deu isso. E não somente isso, quando a gente olha esse gráfico nesse período inteiro, não podemos esquecer que aqui nós não estamos contando qual foi a valorização real da pessoa, porque nesses anos todos ela recebeu uma bolada de dividendo na conta, que ela pôde comprar novos ativos, fazer novos investimentos e aumentar essa valorização dela aqui ainda mais. Mas nós estamos analisando o que cada ação em específico. A Transpaulista inclusive veio melhorando o dividendo dela, está na casa dos 9%. É uma empresa que está passando da dividendo, que está fazendo os investidores voltar as atenções para a companhia. Uma ação que está sendo negociada a R$ 25,00, subindo 10% nos últimos 12 meses. E boa parte dessa valorização aqui se deve exclusivamente a dividendos, que passou a pagar mais dividendos e os investidores começaram a comprar as ações. Preço sobre lucro dela de 6, o que está um PL baixo e valendo menos que o valor patrimonial por ação. Inclusive, quando a gente vai olhar aqui o dividendo da Transpaulista, a média de 5 anos está de 8%. Neste ano está dando 9% praticamente, o ano passado 8%. 2022 deu menos, 4%. 2021 quase 15%, o que é um dividendo muito alto. 2018 20%, é um dividendo altíssimo, ainda mais para uma empresa de energia. Mas imagina quem está comprando desde 2018 o tanto de dividendo que não está ganhando. Mas isso, gente, é para a gente analisar de fato o que as companhias a longo prazo e como que elas influenciam, o seu dividendo influencia no retorno aos acionistas. E se você assistiu o vídeo até o final, eu convido você a escrever nos comentários: eu assisti o vídeo até o final e estou gostando bastante do conteúdo, para nós sabermos quem assistiu até o final, porque vamos trazer muito mais conteúdos para vocês e mostrar justamente a importância de ficar atento a empresas de energia, e não somente isso, analisar as empresas passo a passo. E para finalizar ainda, a CEMIG 4 anunciou proventos para os acionistas na casa de 429 milhões, ou seja, todo mundo que é acionista da CEMIG, tanto CEMIG 3 quanto CEMIG 4, vai receber cerca de 15 centavos por ação de JCP. Como que nós vimos que JCP tem incidência de imposto de renda, aqui vai ser descontado ainda 15% de imposto de renda, ou seja, o acionista vai receber na verdade 12, 13 centavos. E esses JCPs, que é juros sobre capital próprio, vão ser pagos em duas parcelas. A primeira parcela 30 de junho do ano que vem, de 2025, e a segunda 30 de dezembro do ano que vem. Independente que vai ser pago só o ano que vem, quem está com essas ações já vão receber esses JCPs. Mas tem que se atentar que a data X é dia 24, ou seja, para ter direito a recebimento desses proventos,
O investidor tem que estar com a ação no dia 24 agora. E quando a gente vai olhar na política de distribuição da companhia, isso aqui é o próprio site da companhia, da CEMIG, nós podemos ver que ela tem uma política de distribuição de dividendos de no mínimo 50% do lucro líquido. Nisso aqui a gente já pode analisar de cara a periodicidade de pagamento de dividendos da empresa. Ou seja, do mínimo 50% do lucro da companhia ela vai distribuir para os acionistas. Ou seja, quanto mais o lucro dela subir, mais o acionista vai receber de dividendos. E aqui embaixo nós podemos ver os dividendos que ela já anunciou este ano. 17 centavos aqui, agora mais 15 centavos que ela já anunciou. Mas então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dessas ações e qual empresa que você tem na carteira. E até o próximo vídeo. Bons investimentos para vocês.